A Time Academy é uma iniciativa do Capacity Development Portfolio para capacitar quem dedica o seu tempo e o seu talento ao nosso Jamat. Nós começámos por fazer um levantamento de áreas de necessidades de formação para os nossos voluntários, perguntando aos nossos líderes que áreas é que sentiam que seriam necessárias para os nossos voluntários em termos de desenvolvimento, e surgiram algumas áreas. Nós organizámos essas áreas em dois grandes blocos. Um dos blocos é liderar-me a mim próprio e o outro bloco é liderar outros. E, portanto, acreditamos que todos estes blocos dentro de si incluem aqui diversos módulos que serão muito úteis, quer para cada um de nós enquanto voluntários, quer para a nossa vida pessoal e profissional. Hoje começamos aqui com uma primeira sessão com a professora Ana Muniz. Obrigada, professora, por estar aqui connosco. É uma honra iniciar aqui esta sessão consigo. O tema de hoje é inteligência emocional e empatia. E esperamos ter aqui uma noite cheia de aprendizagens, de reflexões sobre como sermos líderes mais conscientes, eficazes e começando principalmente por nós próprios e pela nossa gestão emocional. Já agora aproveito para falar um pouco daquilo que vem a seguir nas próximas sessões. Nós no dia 5 de novembro teremos a segunda sessão com a formadora Nimete Renner, que tem a ver já com uma segunda fase da gestão emocional ligada um pouco aos meus papéis enquanto líder, quer seja dentro da comunidade, quer seja na minha vida pessoal e profissional. Portanto, vamos aprofundar ainda mais a ligação de inteligência emocional com estes diferentes papéis que temos. E depois temos ainda uma outra, no dia 19 de outubro também, sobre a gestão do tempo, a nossa gestão do tempo e de organização pessoal. Cada sessão será realizada por formadores especialistas nas diferentes áreas e, portanto, hoje temos aqui a professora Ana, e este é um investimento do National Council para que cada um dos nossos voluntários tenha cada vez mais ferramentas que nos permitam exercer o nosso voluntariado da melhor forma. Se tiverem sugestões de formações que gostassem de ver aqui numa próxima oportunidade, partilhem com a nossa equipa do Capacity e nós teremos todo o gosto em analisar e possibilitar essa integração para o futuro, se for uma necessidade para a maioria. A vossa presença é fundamental nestas sessões e, portanto, no final vamos também pedir-vos um feedback muito rápido através de um link com 3 perguntas apenas, que o Rafito vai partilhar no chat e vai permitir que vocês então respondam de forma muito rápida, dando o vosso feedback sobre esta primeira sessão, para que possamos melhorar continuamente para as próximas. Portanto, contamos convosco, esperamos que seja uma noite cheia de aprendizagens e de muita motivação e de reflexão para todos. E passo então a palavra à professora Ana Muniz para dar início aqui à nossa sessão. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Olá, muito obrigada, Sara. Muito obrigada a todos por me terem convidado e queria dar as boas-vindas. Ainda por cima a responsabilidade de ser primeira formação deste programa. Nós vamos estar aqui, temos 1h30, mais ou menos, ou até às 22h, e apesar de ser um webinar, o convite é que participem. Para não ser muito caótico, vamos ter 2 momentos de Q&A, por isso temos 2 momentos em que as pessoas podem fazer perguntas. A primeira hipótese será mesmo com a câmara, ligar o micro e fazer a pergunta, assim, de viva voz. Mas a outra hipótese, para quem quiser que a sua pergunta seja respondida, ou fazer um comentário, ou querer que eu comente alguma coisa, mas não quiser aparecer assim, pode escrever no chat e depois a Sara irá ler. E aquilo que eu gostava mesmo era que, dentro do que nos é possível neste registro, que seja interativo. Eu vou começar por me apresentar. Faz parte de trabalhar online, que existe, raramente o primeiro slide arranca. Já estou habituada a este silêncio que parece que nunca mais acaba, porque por alguma razão no teste funciona sempre e depois nunca funciona. Então, realmente a minha apresentação não está. Se calhar Eu acho que é melhor tirar e voltar a colocar a apresentação, será. talvez. Vamos fazer isso então. Interromper, compartilhar. Janela. Deixem-me só pôr modo apresentação. Que ainda não está. E agora sim? Andou, não andou? Está a andar. Perfeito, Exatamente. obrigada. Então, quero começar por me apresentar. Eu sou psicóloga de formação base
e trabalho, realmente tenho uma carreira que não é muito comum em Portugal, que é metade da semana estou no consultório e a outra metade estou, por exemplo, aqui estou como professora convidada da nova SBE, mas estou com organizações, geralmente empresas, mas também organizações públicas e organizações de solidariedade social, e costumo estar nestes 2 registros, tanto como psicoterapeuta e por isso psicóloga clínica, onde trabalho com adolescentes e com adultos, como em organizações a procurar mudar a cultura da organização. Claro que a liderança é uma das áreas em que eu costumo trabalhar. Tenho, assim, no meu currículo, os 2 livros em que estive envolvida, um deles é um livro que tem um título que não parece escrito por uma psicóloga, este livro não é para fracos, o subtítulo explica melhor, que é Como agir com coragem está ao alcance de todos. A ideia da coragem, da capacidade das pessoas se posicionarem, terem voz, a assertividade, é uma área que me interessa muitíssimo e na qual trabalho muitíssimo, tanto em organizações como em consultório, em prática privada. E por outro lado, por ser uma psicoterapeuta e ser professora de psicoterapeutas também, a área clínica também é uma área de especialidade e faz parte de um capítulo que escrevi de intervenção em perturbações depressivas. Estes 2 livros mostram bem como o meu trabalho está, por um lado, num trabalho muito da saúde mental, onde as pessoas vêm ter comigo porque procuram um psicólogo clínico, e por outro lado, poder partilhar ideias da psicologia e técnicas da psicologia com pessoas que não procuraram um psicoterapeuta. Qual é a grande vantagem? Há muitas. Para mim é muito mais interessante trabalhar assim, porque metade do sítio em cada lado há sempre uma energia diferente. E para quem trabalha em organizações, às vezes tem se calhar um pedido, às vezes há pedidos demasiado, fazem milagres que não funcionam nestas áreas, que é em muito pouco tempo conseguir mudar muita coisa como se fosse fácil. Como eu tenho muita noção como é que as pessoas funcionam e como é que é a vida das pessoas, nunca embarquem em soluções simplistas ou aqueles truques. Por isso vão ver que aquilo que vamos estar hoje a falar, não há nada que seja um truque, é tudo mudança estrutural. A outra vantagem, que a meu ver é importante, é eu conheço de facto como é que é a vida das pessoas e como é que as nossas atividades, seja voluntariado, seja atividade laboral, como é que a nossa ocupação tem impacto nas nossas vidas. E por isso sabemos que para mudar alguma coisa é preciso que mude muita coisa. A boa notícia é que os adultos mudam. Isso é a melhor coisa que os psicoterapeutas sabem, é que os adultos mudam em qualquer altura da vida deles. E às vezes nem sequer querem mudar, mas como o ambiente muda à volta, eles também têm que mudar. A minha base em qualquer trabalho que eu tenha é promover o bem-estar. E isto soa, às vezes, é raro. Na Nova, no outro dia, estava a dar um curso de liderança em que era mesmo, não era leadership e well-being, era mesmo só well-being. E eu achei espetacular, porque é muito raro haver um curso que só diga well-being. Geralmente tem que ser bem-estar e eficácia, bem-estar e gestão de qualquer coisa. E não há nada sem. Eu não dou o que não tenho. E esse acho que é o meu primeiro slide. Ninguém dá o que não tem. Não há líderes empáticos que não sejam pessoas empáticas. Não há, isto é como aqueles livros da parentalidade, que é como ser um pai mindful. Isso não existe se a pessoa for ansiosa. A nossa estrutura é tudo. E ou nós gerimos a nossa estrutura, ou o resto não vai funcionar, porque são os tais cursos de truques. E depois, quando a situação aperta, na altura de crise, quando é mesmo importante eu agir de determinada maneira, eu não vou conseguir, porque isto está tudo muito à superfície. E é mesmo importante, não há liderança, não há. As pessoas não são um líder diferente do que são como pessoa. E mais uma vez, a boa notícia é que nós podemos ir trabalhando em nós aquilo que depois queremos dar aos outros. Mas este é o meu ponto de partida, é sempre como é que eu promovo a minha gestão, o meu bem-estar, o meu autoconhecimento para depois conseguir agir como quero. Como é que o fazemos então? Como fazê-lo? A primeira sugestão é uma sugestão que entrou muito nas organizações. Eu estou a trabalhar em organizações desde 2001 e nós começámos por trabalhar inteligência emocional. Agora até já há menos cursos que se chamam inteligência emocional. Geralmente chamam-se autorregulação, conversas difíceis, empatia, separam muitas coisas. Mas o modelo de inteligência emocional é um modelo science-based, é um modelo com uma base científica que nos permite mudar aqui, ter impacto em grupos de pessoas. Só que a certa altura o que aconteceu em muitas organizações, e eu não sei se alguém reconhece aquilo que eu estou a dizer, é que demos aqui uma volta e da ideia de podermos falar sobre emoções e sobre empatia,
passámos a esta regra que é Only Good Vibes e é um movimento do pensamento positivo, que foi um movimento que não tem qualquer base científica, é importante dizê-lo. Uma coisa é a psicologia positiva, outra coisa é o movimento do pensamento positivo, que diz-nos coisas deste género. Tu não tens um problema, tens um desafio, que é só aquela frase mais irritante que alguém nos diz quando chegamos ao pé de alguém: tenho um problema. Não, tu não tens um problema, tu tens um desafio. Só isto já está, é a coisa menos empática que se pode dizer a alguém. Não sejas negativo, não sejas tóxico. Então apareceu esta ideia da toxicidade. E por isso, primeiro dissemos às pessoas que era importante que elas pudessem ser mais transparentes e falassem sobre o que sentem, a perspectiva que elas têm sobre as coisas, e depois fomos dizer-lhes: calma, não, só podes trazer aqui coisas positivas. É muito importante falarmos sobre este movimento por duas razões. Uma é, muitas pessoas ainda ouvem inteligência emocional e ficam, ui, lá vem isto, lá vem o movimento do pensamento positivo. Não é isso. A outra é que este movimento do pensamento positivo faz realmente mal às pessoas. É muito importante, porque eu sou uma técnica de saúde mental com formação científica, e por isso é muito importante ajudar a perceber que dizer a alguém que está com um problema, sorri só para a vida ou não sejas negativo, não é neutro, faz mal, faz realmente mal. É como a pessoa precisar de quimioterapia e fazer homeopatia. É realmente danoso, causa dano. E fez com que algumas pessoas mal ouvissem falar em emoções, ficassem logo, não, não quero muito ouvir falar sobre isto. Mas sim, vamos falar sobre emoções e nem todas são agradáveis, vão ver, apesar de serem todas positivas. Depois, houve outras ideias que este movimento trouxe e que agora eu tenho muitos pacientes que estão em burnout, porque faz parte do meu trabalho acabar por trabalhar com muitas pessoas que têm muita responsabilidade, trabalham muitas horas, sentem uma grande pressão, são muitíssimo competentes, são muito perfeccionistas muitas vezes, e aquilo que lhes exigem é excessivo e a certa altura não dá. E muitas pessoas o que dizem mesmo é estas frases, não tanto para ter sucesso basta pensar positivo, isso acho que a maior parte de nós consegue perceber que não basta pensar positivo, há muito mais coisas entre o pensar positivo e as coisas correrem bem, mas é esta ideia que não há impossíveis e não há limites, e isto faz-nos muito mal. E não é por acaso que nós estamos numa crise de saúde mental. A ocupação, o trabalho das pessoas tem uma fatia da responsabilidade. A maneira como nós trabalhamos, e eu agora falo da realidade que conheço, que é a realidade portuguesa, é uma maneira com muito pouca, ainda muito pouca integração do bem-estar das pessoas. E esta ideia do não há impossíveis e não há limites é perigosíssimo. É claro que há muitíssimos impossíveis. E nós temos é que nos focar nos possíveis. E fazer os possíveis o melhor possível e até esticar um bocadinho para onde é que podemos ir mais longe. E não há limites é das frases mais perigosas que alguém pode dizer ou pensar sobre si. Porque não conhecer os seus limites não o torna sem limites, só o torna vulnerável. Torna-o mais vulnerável. É aquela ideia. Acreditar que eu sou invulnerável não me torna realmente invulnerável. Torna-me com muito menos capacidade de me gerir. E por isso de perceber quando é que é a altura de parar, quando é que é a altura de ceder, quando é que é a altura de deixar cair, quando é que é a altura de investir. E é alguma coisa que nós, tudo o que é regulação emocional, a minha geração, que vou fazer 50 anos, ninguém nos ensinou isto. Tivemos que aprender mais tarde. A geração dos miúdos, felizmente, os miúdos começam a aprender na escola algumas coisas, muitos começam. As emoções, como é que se diz que não, como é que se estão a sentir, a confiar mais naquilo que sentem, e ótimo, ainda bem. Mas nós precisamos de aprender tudo isto e muitas vezes exigem-nos que consigamos agir desta maneira, mas ninguém nos ensinou sequer como é que se faz. Nós agora chamamos positividade tóxica a esta ideia do não há impossíveis e de basta pensar positivo, mas para quem está nas organizações é muito importante reconhecer que durante muitos anos andávamos a dar estes cursos às pessoas e por isso é natural que muitas pessoas ainda achem que esta é aquilo que nos pode ajudar. Porquê é que não funciona pensar positivo? Se funcionasse eu era a primeira a aceitá-lo e a gostar muito da ideia, mas a verdade é que nós não podemos mudar uma realidade fingindo que ela não existe, assim um bocado estar em negação. E se há ideias que é muito importante que as pessoas percebam e que faz parte da total promoção do nosso bem-estar, é saber este género de frases. Primeiro, que o sofrimento faz parte da experiência humana. O sofrimento, a dor, as emoções difíceis, os lutos, os erros, aprender com os erros, as perdas, fazem parte da experiência humana. Não são sinal que alguma coisa está a correr mal na minha vida. As coisas podem ser muito difíceis no contexto, e são, e muitas vidas são muitíssimo difíceis pelo contexto em que vivem, só que esta ideia de deveria correr tudo bem ainda traz uma culpa maior. Não, não devia, vidas muito boas têm momentos muito difíceis.
E parece que, infelizmente, é pouco popular falar sobre as coisas da maneira como elas realmente são e que só conhecendo a realidade é que nós podemos agir sobre ela. Toda a gente tem limites e toda a gente é vulnerável. E aqui, quando falamos de leadership ou de liderança, é muito importante trazermos aqui que os nossos líderes são pessoas absolutamente como nós, não são existencialmente diferentes, têm uma função diferente. E esta ideia da liderança um bocado autocrática, autoritária, top-down, aquela ideia do líder que nunca erra, sabe sempre tudo, sabe sempre mais do que eu, não, não é real. Na verdade, nunca foi. E é muito importante trazermos as pessoas para a sua humanidade, porque a vulnerabilidade é isso. Nós podemos ligar-nos aos outros porque também nos ligamos à nossa parte humana. Os líderes que usam muito só a autoridade e esta suposta ideia de que não fazem erros ficam muito frágeis, na verdade ficam muito frágeis e ensinam pouco à equipa. Só que quem não consegue aceitar a vulnerabilidade também não consegue ser um líder que mostra vulnerabilidade, claro. Então, porquê é que não funciona? Vamos voltar aqui ao pensamento positivo. Porquê é que olhar só para a parte positiva, sorrir para a vida e vais ver que a vida sorri de volta? Porquê é que isto não nos ajuda a viver melhor? Vamos voltar aqui à sobrevivência da espécie e temos uma mulher nas cavernas, numa caverna, na selva, a origem da espécie. Do lado esquerdo ela tem flores lindas que ela quer ir cheirar, do lado direito ela tem um tigre. O que é que aconteceria se ela só pensasse positivo? Pensava positivo, olhava para as flores, que maravilha, eu quero ir cheirar as flores, e pronto, o tigre atacava, acabou a história. Acabou a história dela e acabou a espécie. E esta é a primeira regra. O nosso cérebro está equipado para sobreviver, não é para ser feliz. E esta é a grande conquista, sobretudo as pessoas que vivem em situações de muita informação ao mesmo tempo, muito risco na cabeça, muitas ideias ao mesmo tempo, muita informação, muitos problemas para resolver, e isto é o que nos está a acontecer agora. É um grande problema desta ideia do always on, que nós estamos sempre ligados e sempre à espera que nos respondam e achar que devíamos já estar a responder e em 4 grupos ao mesmo tempo, e agora, só a ideia, se agora estiverem aqui neste webinar e em 3 sítios ao mesmo tempo, saibam que não estão eficazes em nenhum deles. E é muito importante sabermos isto. Vamos desmistificar o multitasking. O multitasking transforma-nos em pessoas muito menos capazes, muito menos. Só serve para coisas muito básicas. E não é isso que está a acontecer. Estamos sempre a ser bombardeados. E por isso, num mundo em que estamos sempre a ser bombardeados por tigres imaginários, conseguir arranjar um momento em que estou a cheirar as flores ou a viver o presente é importantíssimo. Portanto, isto é quase o contrário. Com este agravante que é, como nós temos o neocórtex e somos muitíssimo sofisticados, e por isso podemos estar aqui a conversar, e temos a linguagem, o tigre nem sequer tem que estar lá. Eu posso passar a vida ansiosa com os tigres do futuro, a pensar, vem um tigre, e depois não consigo cumprir os objetivos, e isto vai correr mal, e sempre a pensar em problemas que aí vêm, ou posso viver nos tigres do passado, que é o tigre veio, aconteceu isto, eu não consegui prevenir, correu mal, e ainda mais, por isso vejam, nem sequer tem que estar lá uma ameaça para eu estar permanentemente a ser bombardeada por estímulos de ameaça. Daí que a capacidade de me conhecer e de me gerir é fundamental. E depois o nosso cérebro funciona desta maneira, que é uma regra muito boa para a sobrevivência, que é o better safe than sorry. Na dúvida, olha para o negativo e processa tudo o que é negativo, porque isso é que nos vai manter vivos na próxima situação. E por isso é que as emoções, as memórias mais dolorosas ficam muito mais tempo. Quando nós estamos em situações novas, tendemos a antecipar o pior e tendemos a pensar que vai correr mal, e o nosso cérebro está preparado para isto. Por isso é que a ideia de dizer pensa só positivo é, sobretudo, bastante naif e não ajuda muito, porque ninguém consegue fazê-lo. E estas são as emoções que eu vos trago como positivas. O que eu quero dizer com isto é, elas não são agradáveis todas. Aliás, olhando para aqui, vemos que há uma muito agradável, que é a alegria, claramente, e depois há uma que é muito sedutora, que às vezes apetece mesmo, que é a raiva. As outras não só não são agradáveis, como até são bastante aversivas, até são bastante desagradáveis de sentir. Só que são todas úteis e por isso são todas positivas, porque eu preciso delas. Já o Darwin foi o primeiro cientista a dizer que as emoções fazem parte do nosso repertório, do repertório humano para sobreviver. E por isso cada emoção existe para me fazer lidar com determinada situação. E é dela que eu preciso, não é de outra. E é isso que eu vos vou mostrar, claro, muito resumidamente, consegui mostrar para que é que elas servem. É claro que é, olhando aqui para trás,
para estas emoções, nós conseguimos perceber coisas sobre a natureza humana, se quiserem. As pessoas são capazes de ser compassivas e são capazes de ser cruéis e tribais. E é muito importante entender que nós somos capazes do melhor e do pior, e é fácil vê-lo. Por um lado, somos capazes de ser compassivos, é muito mais fácil, e do ponto de vista de sobrevivência da espécie, é muito mais fácil ser compassivo com quem é igual a mim, a minha tribo, muito mais fácil, e por isso é que a empatia com as pessoas parecidas comigo é muitíssimo mais fácil. E depois somos capazes de ser cruéis e somos capazes de ser tribais, no sentido não há nada mais fácil para juntar um grupo do que encontrar um inimigo comum. E infelizmente a realidade já foi preciso mais explicação deste slide do que atualmente. E tudo isto acontece exatamente porque nós temos várias emoções que trazem várias coisas ao de cima acerca de nós. A inteligência emocional são 4 quadrantes, se quiserem. Se olharmos para ela de uma maneira assim, pensar em 4 quadrantes, ela começa com o autoconhecimento, depois a autorregulação emocional ou autocontrole, empatia e depois influência. O autoconhecimento é a base de tudo, depois temos a capacidade de nos gerirmos a nós próprios e a capacidade de compreender e gerir as emoções dos outros. E a influência faz com que eu consiga ter impacto no outro e no comportamento dele. Se nós tivéssemos, quando eu dava cursos destas várias competências, é muito engraçado porque toda a gente quer trabalhar influência. Se quisesse vender cursos, ninguém que vende um curso de autoconhecimento. Agora é um bocadinho diferente, já se sabe mais sobre isto. Mas é toda a gente que quer influência, mas influência sem a base são truques. É um bocado, se quiserem, isto é um iceberg, em que a face visível é a influência. Mas tudo o resto, toda a base está num trabalho pessoal muito, muito da vida toda. É um trabalho para a vida toda, que não acaba, porque a vida vai nos trazendo desafios diferentes, por isso não acaba. E a base começa aí, começa mesmo na autoconsciência. A autoconsciência ou autoconhecimento. Vamos pensar como a mesma coisa. O Miguel Ricou é um psicólogo português que escreveu uma frase que eu acho que diz muito e está muito bem resumido. Quanto mais alguém sabe sobre si próprio, sobre o que sente, o que pensa e o que faz, melhor poderá exercer a sua autodeterminação e deste modo promover o seu bem-estar. As pessoas que não se conhecem não sabem fazer boas escolhas para elas. Sabem fazer boas escolhas, mas são pistas que só vêm de fora, não vêm de dentro. Não têm o radar ligado acerca das suas preferências, das suas motivações, dos seus valores, daquilo que as faz mexer, daquilo que as motiva, daquilo que precisam. E sabendo tão pouco sobre isto, é pouco provável que eu consiga fazer as escolhas de que preciso. E esta é a frase, o knowledge is power, verdadeiramente. Não há, como qualquer engenheiro, não sei se temos engenheiros hoje aqui à noite, mas não conseguimos gerir um sistema que não conhecemos. Esta é a base. Eu não consigo gerir eficazmente um sistema que eu não conheço. E por isso começa tudo aqui. É daí que esta liderança de si próprio eu nem consigo entender como é que pode haver liderança de qualquer outra coisa que não comece com a autogestão. E como é que nós, pessoas, funcionamos? Funcionamos nesta tríade sempre. Nós estamos sempre a sentir qualquer coisa. Há sempre uma emoção. Não há duas ao mesmo tempo, há uma de cada vez. Só que a ativação pode ser tão baixa que eu não consiga perceber-me que estou a sentir uma emoção. Depois, nós temos vários pensamentos, temos muitas camadas de pensamentos. Nós conseguimos estar ao mesmo tempo concentrados num slide, a pensar se estou a gostar ou não, a pensar será que ela vai fazer perguntas, ao mesmo tempo a pensar na lista de compras, o que é que está a passar-se à minha volta. Temos muitas camadas. Esse é um dos nossos problemas. É que é muito difícil escapar às vezes à quantidade de pensamentos que nós conseguimos ter em simultâneo. E depois, estamos sempre a ter comportamentos. E nós estamos bem quando tudo isto é coerente, consistente. Por isso é que se diz que não há mudança sem desconforto. Não há. Não há mudança sem desconforto, sem dúvida. Mudanças a sério, claro. Mudanças que obriguem a contrariar-me ou a fazer coisas diferentes. Porquê? Imaginem que vocês estão numa reunião, pode ser no trabalho, pode ser no sítio onde fazem voluntariado, onde têm o vosso papel como voluntários, e alguém está a dizer uma coisa com a qual vocês não concordam. E vocês sabem mais sobre o assunto. São especialistas, são a pessoa que mais sabe sobre este tema. Só que a pessoa que está a dizer alguma coisa, ou tem uma posição hierárquica superior à vossa, ou tem um estilo mais hostil, mais dominante, é capaz de dizer isso não faz sentido nenhum, não é nada disso, e por isso, se eu antecipar que é assim que essa pessoa vai reagir, aquilo que eu vou sentir é vergonha. Não é medo, é vergonha. E então começo a pensar, eu devia falar, que aparece-me a ideia de que isto não está certo, ou eu devia falar, eu não concordo, mas a emoção que cresce é vergonha. E por isso, o comportamento mais provável é eu ficar calada.
Mas como é que eu consigo ficar calada? Eu tenho que inventar uma boa razão para ficar calada. Então penso, se calhar estou errada, se calhar estou a ouvir isto mal, se fosse importante alguém dizia, de certeza, ou depois diga a outra pessoa e consigo arranjar uma maneira de ficar confortável. Só que nós não temos só que gerir o que sentimos, nós temos também que gerir outra coisa que nós humanos temos, que é uma noção de ética, de propósito e de valores morais, que é o que é que eu sinto que está certo, o que é que eu acho que está certo, o que é o bem maior, o que é a comunidade, o que é aquilo que está alinhado com o que eu realmente quero que a minha vida seja sobre. E tudo isto é difícil. Muitas vezes é difícil de conciliar com as emoções que vamos sentindo. E o resultado é que, enquanto eu não conseguir gerir a minha vergonha, eu não vou conseguir agir de acordo com o que eu acho que está certo. E esta é a grande dificuldade, a gestão emocional. E por isso é que a regra é esta, que é emoções desreguladas ganham sempre. Se eu não me conseguir regular, e não conseguir neste caso, conseguir falar apesar da vergonha, por exemplo, ou em outros casos, podemos pensar nisto ao contrário, podemos pensar que eu tenho dificuldade em gerir a raiva e sou mais explosiva. E por isso vou ter que falar numa altura em que o importante era ficar calada. Enquanto eu não conseguir regular as emoções desreguladas ganham sempre à custa de eu não conseguir fazer o que eu de facto gostaria de fazer. Que, aliás, é o nosso dia a dia. E no meu trabalho nas organizações, é o dia a dia das organizações. A maior parte do meu trabalho como executive coach é exatamente ajudar pessoas a regularem-se, a controlarem-se de uma maneira que conseguem ter o efeito que é preciso que tenham e que elas próprias querem ter. E por isso a base, regulação emocional. Então, primeiro reconhecer para depois conseguir gerir. Porque só aí é que nós conseguimos aquilo que nós vemos nos outros. E que vendo nos outros parece espetacular e facílimo, que é a atitude. Que é, se nós pensarmos em pessoas que admiramos, se eu vos pedir, pensem numa pessoa que admiram. Admiram pela maneira de gerir, admiram pela maneira como leva a vida, a maneira como trata os outros, vão ver que há aqui fatores comuns. A pessoa é consistente e é previsível. E é previsível quando é fácil e quando é difícil. E por isso, mesmo numa crise, mesmo numa situação difícil, ela consegue agir. Claro que os outros só veem o que nós fazemos e nós também, só que há todo um trabalho que está escondido por trás para conseguirmos fazê-lo. Outra maneira de dizer é esta ideia, o walk the talk, ou integridade. Faço o que digo, digo o que faço. Que é uma coisa que nós não dizemos sobre nós, é a mesma coisa que eu dizer eu sou um líder carismático. Isto não faz sentido nenhum eu dizer de mim próprio. O que faz sentido é alguma coisa que são os outros que reconhecem, não sou eu. Já agora, é típico das pessoas com menos competências do que autoconfiança dizerem uma coisa destas. Não, não, a liderança carismática é reconhecida pelos outros. Da mesma maneira como a integridade, eu ser um modelo, eu ser um mentor. Ser uma mentora é alguém que me escolhe como mentora. E por isso é um impacto, e é o impacto desejável, é aquilo que nós queremos. E este slide é só para me lembrar de falar do líder carismático, porque durante muito tempo ainda há muita ideia que o líder carismático é esta ideia de alguém que não erra, não tem dúvidas, não teve um processo de aprendizagem, não faz erros e não pode estar mais longe daquilo que estou aqui a dizer. Porque até porque muitas vezes estes líderes carismáticos têm um problema que é dão muito pouco espaço à volta, há muito pouco espaço para as outras pessoas participarem, o que significa logo que há muito pouca segurança psicológica. Há uma série de pontos cegos, exatamente porque as pessoas que sabem mais sobre outros assuntos não têm voz, e por isso acaba por ser uma liderança que não é assim tão útil a todos, e que não nos envolve, e que não é autêntica, além do mais, porque há uma série de coisas que esconde. Quando pensamos num líder carismático, a minha definição de líder carismático é alguém que pede desculpa, por exemplo. É alguém que assume erros, que assume fragilidades, que pede ajuda. Aliás, se eu quero que a minha equipa peça ajuda, se eu quero que as pessoas da equipa peçam ajuda umas às outras, só há uma maneira de o fazer, que é eu começar por dar o exemplo e eu pedir ajuda. Da mesma maneira, se eu quero que as pessoas partilhem erros, só há uma maneira de o fazer, que é eu partilhar erros. E tirar a parte mais de vergonha da partilha dos erros. E então, iniciando aqui com a primeira emoção, nenhuma delas é muito popular, aquelas que nós vamos aqui falar, e por isso a minha ideia é mostrar-vos como elas são úteis, necessárias e saudáveis. A primeira é a raiva. A raiva é das emoções mais destrutivas que existe. Lembrem-se? É a emoção da luta, é a emoção da caça, é a emoção do ataque tribal, se quiserem, do ataque de um grupo a outro grupo, e por isso a raiva desregulada é perigosíssima. Só que se for bem usada, a raiva tem um lado muito positivo. Os pensamentos que ela traz, eu vou sempre mostrar-vos a emoção como pensamentos e a utilidade, ou seja, porque é que ela existe. Pensamentos, isto não é justo. Quem é que ele acha que é? Só me apetece apertar-lhe o pescoço. Os pensamentos que a raiva traz, se não forem regulados, são pensamentos muito destrutivos, claro.
E, aliás, fisicamente, pensem onde é que está, o que é que a raiva provoca. Provoca energia no corpo, tensão muscular, expressão ameaçadora, voz, palavras, é tudo muito assustador, exatamente porque serve para assustar o outro. É a emoção da competição, é a emoção do terreno, do território físico e psicológico. Se alguém me ultrapassa e se põe à minha frente, é muito provável que a pessoa tenha uma explosão de raiva. E isto foi só território, foi uma coisa muito básica. Por outro lado, também é a emoção que mais me permite perceber os meus valores. Porque aquilo que mais me deixa zangada é aquilo que eu acho mais terrível. Que alguém possa fazer a outra pessoa, por exemplo. De uma boa maneira de eu me conhecer é perceber o que é que me faz ficar muito ativada. Que então quer dizer que há um valor meu que está a ser posto em causa. Agora, como é que nós a usamos? Porque nós estamos aqui a falar de ter aqui de usá-la de um ponto de vista positivo, mas no dia a dia, na pressão e na liderança, apesar de nenhum livro de liderança falar sobre isto, continua a ser o que eu vejo no dia a dia, que é as chefias gritarem, por exemplo. Em nenhum sítio não há um único livro de liderança ou de pedagogia onde esteja escrito: quando ficar muito irritado, grite. Não está em lado nenhum, porque sabemos que não ajuda ninguém. Ser irónico, humilhar a pessoa, dizer, que lindo trabalho, muito bem, a sério. Todo este, mostrar sinais de impaciência, aquelas perguntas, porque é que isto não está feito? Ou tratar as pessoas como se fossem crianças, como nós já não queremos tratar as crianças, porque a sociedade, entretanto, evoluiu. Desligar o telefone, coisas do género, desligar o telefone, bater com a porta, tudo coisas que eu continuo na realidade portuguesa, que é aquela que eu conheço, chamo muita atenção para o facto de nós continuarmos, a meu ver, demasiado aceitantes em relação a esta realidade. E depois não vale a pena termos modelos de liderança que soam muito bonitos no papel e coisas muito giras escritas na parede, quando o dia a dia é assim. E por isso, mais uma vez, não há nada sem regulação emocional. Há pouco tempo tive uma história muito interessante, muito engraçada, de uma equipa de management team, por isso C-level, ou seja, o CEO, o CFO, uma série de pessoas, e o CEO está aos gritos, mas aos gritos descontrolado, e há uma mulher que começou a chorar. E ele, aos gritos descontrolados, a bater na mesa, diz: Não pode chorar, aqui não há emoções. Que eu acho absolutamente delicioso. É, pois, sim, se alguém está aos gritos, então estão a existir emoções estão muito pouco reguladas. E por isso a base começa aqui. Dizer que a raiva é saudável não é a mesma coisa que tudo o que está aqui escrito. Ou frases que eu vou recolhendo ao longo da minha experiência, dizer a alguém: é óbvio que, é lógico que. Eu só não consigo lidar com a estupidez, esta tem muita graça, porque há muitas pessoas que dizem isto sem ter a noção do quanto isto é destrutivo de quem está à volta. Ou rodar os olhos, fazer o sopra e roda os olhos, mas vocês não aprendem nada, porque é que isto não está feito? Isto é tão fácil. Dizer a alguém a quem se dá uma tarefa e que está a pedir ajuda e a minha resposta é: isto é tão fácil, ou isto é tão rápido. É uma falta de empatia terrível, porque isto é muito fácil e muito rápido para mim, provavelmente que terei uma série de experiência, uma data de conhecimento que a outra pessoa não tem. E por isso, cada vez que alguém diz uma coisa destas, lá se vai a empatia, lá se vai a segurança psicológica. E onde me interessa muito, é claro, eu estou aqui a falar com cada um, o que me interessa realmente é que cada um, nós pensemos sobre nós próprios, porque o ponto de partida é sempre esse, que é pensar: será que há alguma destas coisas que eu faço ou mostro? Porque é aí que começa. E se nós queremos mudar, quando nós queremos que uma organização mude a cultura só muda porque algumas pessoas começaram a fazer coisas diferentes. E essas contagiam as outras. E a partir daí é que vai havendo uma mudança cultural. E por isso a raiva é uma força poderosa e saudável nas nossas vidas, sem dúvida, se for bem usada. E o Ryan Martin é um psicólogo que estuda a raiva, mas o que ele diz é: atenção, que escolha muito bem as suas batalhas e escolha muito bem a sua estratégia. Duas coisas muito importantes. A raiva é a emoção da reatividade. Aquelas pessoas que estão contra tudo sempre. Uma coisa nova, não, isso não vai funcionar. E agora vamos fazer isto, não, isso não dá. Conhecem? Quando uma pessoa está sempre contra tudo, a certa altura já ninguém a ouve. Já ninguém ouve o que ela diz. Que já achamos que é uma atitude, não é alguma coisa importante que ela está a dizer. E por isso é preciso escolher as batalhas, escolher onde é que eu vou continuar a insistir e a tentar convencer pessoas a fazer diferente. E escolher a estratégia, como é que eu o faço. Raramente é usando uma linguagem agressiva.
Aquilo que nós queremos é usar a assertividade, como eu vos dizia, é um dos meus focos de trabalho mais importantes e gratificantes, é exatamente ajudar pessoas a desenvolverem a assertividade, mas temos que começar logo por definir a assertividade, porque eu continuo a ouvir pessoas dizerem: "Ai, eu sou muito assertivo, digo tudo o que penso na cara da pessoa". E isso não é assertividade, isso está longíssimo da assertividade. Ser frontal neste sentido é só ser impulsivo. E se diz tudo o que pensa, já temos aí um problema, porque se dissermos todos tudo o que pensamos, não fica muito difícil viver em sociedade sequer. Por isso, e na cara da pessoa, não, atenção àquilo que dizemos às pessoas. E como é que dizemos? Porque a assertividade, e aqui sim, não tem nada de instintivo, nem tem nada de natural. O que é natural é agredir ou fugir. É, ou sou passiva ou sou agressiva. A assertividade é uma coisa muitíssimo sofisticada, que se trabalha, que se treina, com uma intenção. Treina-se com a intenção de eu quero conseguir gerir crises e falar de uma maneira clara e direta, sem magoar as pessoas. E é um compromisso que eu assumo comigo e com quem está à minha volta. E depois vai ficando cada vez mais natural. O que é diferente então? É a ideia de ser autoconfiante. Atenção que autoconfiante não é arrogante. Também há aqui muita confusão. A arrogância é alguma coisa mais dominante, sempre, sempre em competição, sempre a ter que ter a última palavra, a falar mais alto. A autoconfiança não é isso. A autoconfiança é pedir desculpa, é agradecer porque me disseste uma coisa que é importantíssima. Eu não estava a ver dessa maneira. Obrigada, porque isso é muitíssimo útil. É assumir erros, isso é que é autoconfiança. E por isso, o que é que são aqui diferentes? Tenho aqui alguns slides que conseguem ajudar. Primeiro, o contacto visual. Na assertividade, o contacto visual é direto, olha nos olhos. E é uma coisa que se treina porque quando alguém está a ser agressivo connosco, a nossa tendência é sentir ou medo ou vergonha. E nenhuma destas emoções olha nos olhos. E por isso eu tenho que me manter, e realmente é um treino que se faz, que eu até posso estar a congelar por dentro, mas não se nota, porque eu continuo a olhar e continuo a ficar lá e continuo a falar, porque vou treinando, consegui fazê-lo cada vez mais. Há uma postura serena e não reativa. A agressividade há um contacto visual, mas é um contacto visual assustador, agressivo, hostil. A expressão, aliás, a expressão é das melhores maneiras de perceber, não só o gesticular das mãos, mas a expressão. É uma expressão dominante, assustadora. Depois, o que é que se diz? Na assertividade, focamos em comportamentos. Isto que aconteceu, ou isto que fizeste, levou a que acontecesse isto e o resultado é negativo. E por isso precisamos de mudar. O que é preciso que mude é tal, tal, tal. A agressividade são palavras de ataque. É, tu és sempre a mesma coisa, estava-se mesmo a ver que não ia funcionar, fizeste de propósito. Há uma série de assunções logo, que a outra pessoa fez de propósito, tem a ver com quem ela é, e não há nada mais difícil numa conversa, ou não há nada que estrague mais uma conversa, do que alguém dizer tu és. Nesse momento, do outro lado, a resposta já vai ser ou defender-se ou atacar também, que é e tu? E já, já não conseguimos continuar. E por isso há a ideia de comportamentos. Tirarmos daqui, quando querem perceber se estão a ser agressivos, ouçam-se. Sempre e nunca e és. São três palavras. Tu és, sempre e nunca. Essas três já nos mostram que estamos a construir uma conversa que não nos vai levar a lado nenhum. E não é empático, exatamente por isso, não tem cuidado com o outro. Enquanto que na assertividade há um cuidado com o outro. Onde é que se nota? Fazer pedidos em vez de exigências. Gostava que acontecesse isto. Fazer perguntas em vez de acusações. O que é que decidimos fazer desta maneira? O que é que te levou a tomares esta decisão? Criticar comportamentos e não a pessoa. A maneira como geriste este projeto, a maneira como interagiste com esta pessoa, a maneira como decidiste o que é que acontecia nesta situação, levou a que tal, tal. E aqui estamos a fazer uma coisa que é o feedback. Não há melhor definição de uma conversa assertiva do que feedback, que é das melhores ferramentas que as pessoas têm para liderar equipas. Para liderar, nem é só liderar equipas, é para viverem em comunidade. O feedback com cuidado, focado em comportamentos e com sugestões de como fazer diferente e acompanhamento para estar lá para ajudar a fazer diferente, é das coisas mais poderosas, das ferramentas mais poderosas que nós temos. E faz-se muito pouco. O que é que se faz muito pouco? Porque se eu for clara no feedback negativo, eu sei que eu vou provocar desconforto no outro. É um desconforto necessário e útil,
Mas se eu não me souber gerir muito bem as minhas emoções e estar muito à vontade com elas todas, eu vou fugir destas situações. E depois vou fugindo e a certa altura a outra pessoa não está a desenvolver-se, nem está a perceber o que eu quero porque eu não estou a ser clara. E depois, às vezes faço uma coisa ainda pior, que é, em vez de ser clara, sou irónica, diga-se umas coisinhas. Só que isso só mina a confiança. Então, para termos um bocadinho das coisas mais claras, esquema de resposta de assertividade, se quiserem começar a experimentar, eu sugeria que seguissem este. Quando tu fazes ou quando acontece isto, o resultado é tal, tal. Preferia que tal, tal. Começando assim, é muito mais fácil continuar uma conversa que nos leve muito mais longe. E o feedback, como estava aqui. O feedback é uma definição de conversa, é um estilo de conversa assertiva. Só que atenção que feedback não é ralhar às pessoas, nem é desatar aos gritos com elas. Aliás, só uma regra para não dar feedback é se eu estiver muito zangada, porque eu não vou conseguir dar feedback, porque eu não vou conseguir estar disponível para a outra pessoa. O que eu vou fazer é descarregar a minha zanga e isto não é útil para ninguém. E por isso é que há uma regra de 48 horas. O feedback tem 48 horas. Se estiver muito zangado, não fale já, fala amanhã. Para quem quer fugir de conversas, só 48 horas, que é para não deixar escapar um momento. E este é o positivo, o feedback positivo, apesar de tudo, apesar de se fazer muito pouco, devia-se fazer muitíssimo mais, porque é das melhores coisas para as pessoas sentirem que são valorizadas, que o trabalho delas tem valor, acrescenta valor. E que pertence, são duas coisas, as pessoas veem-me, eu pertenço e o que eu faço acrescenta valor, que é das maiores motivadores que existem na natureza humana. E por isso é comportamento e efeito. Se fosse feedback negativo, que era deste que eu até estava a falar mais, comportamento, consequência do comportamento e sugestão de melhoria. E só assim é que é feedback. Caso contrário, não lhe podemos chamar feedback. É outra coisa qualquer, mas não é feedback. E quando pensamos em ambientes onde as pessoas se sentem pressionadas, onde há muita solicitação, é muito importante ter esta noção da assertividade, que é, tem que ser ok dizer não, tem que ser ok ter limites e tem que ser ok pedir ajuda. Isto é um slide que podia estar em qualquer parede de qualquer escritório. Mas depois, na prática, é muito mais difícil fazê-lo. Primeiro, dizer não. É claro que no trabalho, numa organização do mundo adulto, como adulta, não se diz não. Isso é o que diz uma criança, não é? O que dizemos é: se esta passa a ser a prioridade, se queres que eu faça isto, ajuda-me a perceber o que é que deixamos cair, o que é que atrasa. E isto é que é dizer não, é ajuda-me a gerir prioridades. E faz parte do papel de chefia ajudar a gerir prioridades. Porque depois o problema é quando o que a chefia diz é tudo prioritário. Não pode ser tudo prioritário, porque o dia tem 24 horas e as pessoas têm que dormir, porque senão vai correr tudo mal. E por isso, o que acontece é que há chefias que não têm elas próprias a assertividade desenvolvida. E por isso elas próprias não têm o direito de pôr limites e o direito de gerir prioridades. O que é que acontece às pessoas que não gerem prioridades? Acabam overwhelmed com tudo por fazer. E ainda por cima num déficit de sono, num déficit de descanso, acabam em situações muito mais difíceis. Isto é uma maneira de nos gerirmos, a gestão começa aqui. Ter limites, claro que sim. Tirando em crises, as pessoas não podem trabalhar 12 horas por dia todos os dias. Isto é impensável, isto não funciona. Claro que a realidade que eu conheço é a realidade da vida laboral, mas a realidade de uma associação é muito importante, até porque muitas vezes o que acontece é há pessoas que estão muito sobrecarregadas. É muito comum nas equipas, nos grupos de pessoas, se quiserem, haver pessoas que pelas suas características, pela sua competência, pela sua disponibilidade para fazer, passam a ser aquelas que mais têm a responsabilidade. E são essas que estão mais propensas ao burnout. Exatamente por isso, porque é um caminho. E por isso cabe-nos a nós, e é parte da liderança, é parte da gestão de pessoas e da liderança, ajudá-las a gerir esta parte toda, a parte dos limites, a parte de distribuir o trabalho, não distribuir trabalho só por quem sabemos que faz muito bem e tem uma atitude muito boa. E pedir ajuda é fundamental. E há muito poucas pessoas a fazê-lo, porquê? Porque as pessoas têm medo de serem vistas como egoístas, pouco trabalhadoras, pouco implicadas, incompetentes. E então, em vez de trabalharmos realmente em equipa, andamos todos a esconder fragilidades e enquanto podíamos estar a pedir ajuda para fazer alguma coisa. E a energia que se gasta é incrível, o que se perde, a energia que se desperdiça a não pedir ajuda à pessoa que está a trabalhar connosco. Ok, e este é o primeiro momento de Q&A. Obrigada, professora. Temos já aqui algumas questões no chat, acho que
a reflexão está a ser muito interessante e já temos aqui algumas perguntas. Não sei se vai querer abrir também depois o micro, mas se calhar vou lendo aquelas que estão Está aqui bem, já no chat. sim. O Yashin pergunta como lidar com os egos, como desmontar os egos nas empresas, onde quem é que fecha um negócio ou é reconhecido pela execução de uma tarefa, quando isso é chave para os seus objetivos. O ego vai puxar pelas emoções básicas que trazem forças de sobrevivência e estraga relações. Sim. Quando falamos é muito comum usar-se a palavra ego. Ego é aquilo que eu chamaria há pouco arrogância, não é autoconfiança, porque é um modo, até é muito, a arrogância é uma sobrecompensação da fragilidade, que é eu tenho que estar sempre em competição, e a pessoa está sempre em modo competição. Infelizmente, há muitas organizações onde as únicas pessoas que têm reconhecimento são as que apresentam os resultados. Isto é uma maneira muito pouco eficaz de gerir pessoas, porque vai desmotivar todos os que fazem parte da cadeia de valor. E vai desmotivar e vai reforçar muitas vezes a atitude de pessoas que até podem ser muito competentes tecnicamente, mas o efeito delas no todo e na organização, no longo prazo, não vai ser bom. E como gerir egos? Se agora quisermos trazer isto para nós, as pessoas mais assertivas são aquelas com quem é mais difícil ser arrogante. Porque, e quando eu digo assertivas, quero dizer também autoconfiantes, que são as pessoas que aguentam facilmente que alguém as tente ridicularizar, por exemplo. É mais comum nas pessoas de tal ego, a arrogância, tentar ridicularizar outra pessoa, exatamente porque está sempre num modo de competição, só se sente seguro quando sente que está acima. E não há nada melhor do que alguém dizer: estás a querer dizer que não gostas da minha ideia, é isto? Quando alguém nos diz, que ideia ótima, só não percebe como é que isso nos pode ajudar. Se a minha resposta for, tu estás a querer dizer que não concordas, o que é que tu achas que devia ser diferente? E é esta calma, esta serenidade que se treina para depois, quando é preciso, poder dizê-la. Ou poder dizer, eu estou a perceber que tu não concordas com o que eu estou a dizer. Queres ser mais específico? Ou mesmo alguém a gritar connosco. É muito bom treinar tudo isto. Aliás, quando as pessoas me pedem ajuda para a assertividade, é porque estão em situações difíceis, onde sentem que não estão a conseguir comunicar e que não estão a conseguir ter voz. E nós aguentarmos que alguém até pode estar a gritar connosco, a dizer só fizeste asneiras, não percebes nada disto, estragaste tudo, e mesmo assim eu posso conseguir dizer, dá-me um exemplo, diz-me de que é que estás a falar. Dá-me um exemplo concreto, ajuda-me a perceber o que é que aconteceu. Claro que isto não acontece de um momento para o outro, mas a ideia de que alguém tem ego, não caiam na ideia de que essa pessoa se sente superior. E se essa pessoa se sentir superior, então é importante perceber que se nós não estivermos neste modo de competição, ela também não pode estar connosco, porque só se compete com quem compete. E pode haver alturas em que desmonta-se facilmente assim. Por outro lado, se eu estou numa organização onde este é o tipo de mindset que é promovido, lembrem-se que às vezes nós temos que fazer escolhas. E às vezes não estamos no sítio certo. E eu acho importantíssimo, eu não posso, como psicoterapeuta, não dizer às pessoas que às vezes a solução é um afastamento e uma mudança, mesmo. O que é bom é, eu tento mudar e eu tento mudar as coisas à minha volta, no sentido que eu acho que pode funcionar. Vou até onde posso ir, percebo que não funciona, então tento mudar a minha maneira de lidar com a situação. E vou até onde posso ir. Percebo que continuo a sofrer muito mais do que aquilo que me parece razoável. Então, se calhar está na altura de eu mudar de sítio. Esta é uma boa maneira, sem querer ser muito simplista, mas é uma boa maneira de ir olhando para aquilo, para a minha vida e para o sítio onde eu estou e como é que eu vou vivendo com as situações à minha volta. Obrigada. Temos aqui duas perguntas, uma do Rafik e outra do Naim, que eu acho que vão no mesmo sentido. O Rafik pergunta como lidar com pessoas agressivas e que reagem de um lugar de raiva. Alguma dica para transmutar a emoção para algo empático e produtivo? E o Naim pergunta, diz que é uma pergunta provocatória, se nós só podemos dar aquilo que somos de acordo com a citação que colocou no slide, como se consegue mudar um líder tóxico controlador? Hum. Então, eu vou começar pela primeira, porque a minha sugestão é que comece a experimentar, interagir usando aquele esquema de resposta que estava aqui. Este. E usando esta. Mesmo quando alguém está a ser agressivo comigo, se alguém está num estilo agressivo, a única maneira que eu tenho de controlar o comportamento do outro, o máximo que eu consigo influenciar, e é o que fazem as pessoas que gerem conflitos, é eu manter a assertividade, eu não embarcar atrás das provocações. E por isso eu não embarco atrás de provocações, eu vou mantendo este registro,
que é um registro, diz-me o que é que te está a deixar desagradado, diz-me o que é que sugeres, então o que tu estás a dizer é que nesta situação o que eu devia fazer era isto, etc. Se estivermos numa situação, agora tudo depende do quanto é que a interação com esta pessoa é importante para mim. E agora já podemos estar a falar também do líder tóxico. A única coisa e já agora, então vou juntar aqui, a segunda pergunta é, nós não mudamos os outros, vamos ser aqui, nós não mudamos os outros, isso é uma empreitada que não vai funcionar, nós mudamos a nós e tentamos influenciá-los, e pode dar, e se der, é porque eu consigo ser assertiva, e no limite, e eu conheço muitas pessoas que o fizeram, que é, imaginem um líder agressivo, tóxico. O tóxico é quase sempre uma coisa agressiva ou manipuladora ou as duas coisas. Quando nós pensamos em tóxico, andamos sempre aqui nestes registros. É alguém que humilha pessoas, é alguém que não é transparente, é alguém que é impulsivo. A maneira que eu tenho de lidar com essa pessoa é continuar a ser assertiva e posso chegar ao ponto de ter esta conversa, que é, quando fala comigo dessa maneira, eu não consigo pensar sequer. E por isso eu vou-lhe pedir para me corrigir e para me dizer sempre quando eu estiver mal. Mas eu vou-lhe pedir para não me falar nesse tom de voz. Que eu não consigo. Quando começa a gritar, eu nem consigo pensar. Isto é uma conversa real, que eu já vi ter mais do que uma vez. E este é por aqui, é na assertividade que nós temos capacidade de gerir a outra pessoa. Agora, nós não conseguimos. O que eu vejo é, geralmente estes líderes tóxicos costumam ser muito agressivos com quase toda a gente. E depois há sempre duas exceções. E são as duas pessoas que tiveram uma conversa e que disseram: olha, até me pode despedir, mas eu assim não consigo trabalhar e por isso eu preciso, não me fale dessa maneira. E isto quando a toxicidade é assim tão aberta e nós conseguimos. Há toxicidade que não dá, realmente é muito difícil, e há pessoas, e na liderança isto nota-se, há pessoas que são realmente tóxicos porque são tóxicos, conseguem contagiar tudo à volta, e por isso é que cada vez mais as organizações, sejam empresas ou não, atenção, percebem que o efeito destes líderes, por muito que sejam carismáticos, não é bom, não ajuda ao todo. Eles tiram muito mais do que dão. Mais perguntas? Aqui no chat não, portanto, se quisermos abrir aqui para alta voz, Sim, temos uns minutos ainda. ainda vamos ter uma segunda parte, não é, Temos, sim. Então, se calhar Mas avançamos e na segunda parte, pode ser, em vez de estar aqui a forçar alguém, o exato, silêncio, exato. Se ninguém tiver ok. nenhuma para Então, já, acho que sim. mesmo que tenha já, te guardo para a segunda parte, por favor. Ok. Ok? Então, nós estivemos na raiva porque a raiva é a emoção que nos ajuda a tentar mudar o que está à nossa volta. E por isso é que quando se fala de raiva, fala-se de assertividade. E que muitas pessoas que não têm voz, ou que não conseguem ser, são aquelas pessoas que costumam dizer delas próprias: eu detesto conflitos, ou eu detesto confrontos. E que são aquelas pessoas que não conseguem eh, lidar com situações em que têm que contrariar, têm que dar más notícias, têm que frustrar alguém, e o que é preciso mesmo é usar a força que a raiva traz para conseguir ser assertivo. Só que há situações, quando alguma coisa muda negativamente e eu não tenho controle, não vale a pena ficar zangada. Essa emoção não me ajuda. E é muito importante perceber isto: está ou não está sob o meu controle. Quando alguma coisa de muito mal aconteceu que não está sob o meu controle, então aquilo que eu posso é procurar adaptar-me. Esta ideia do deixar ir, de aceitar, de me adaptar a mim. Aquela ideia que dizia há bocado: se eu não consigo mudar o que está à minha volta, então eu posso tentar mudar-me a mim. E há uma emoção que nos ajuda a fazê-lo, que é esta, que é a tristeza. Que é uma emoção com péssima fama também. Ninguém quer estar triste. E a emoção das pessoas são menos empáticas até. Quando alguém está triste, o que é que nós dizemos logo às pessoas? Não fiques assim, senão ainda é pior, tens que reagir. E começamos logo a dar empurrões às pessoas para elas reagirem, quando aquilo que elas precisam é mesmo de estar tristes. Não há nada de perigoso em estar triste. Estar triste não é estar deprimido, é bastante diferente. E os pensamentos que a tristeza traz é: porque é que isto me aconteceu? E elas permitem adaptar-me às perdas, fazer os lutos e aprender com os erros. Isso é uma emoção fundamental. E esta é uma definição da Brené Brown, que é quando nós não somos capazes de mudar, reverter ou negociar alguma coisa que aconteceu. Por isso é esta ideia de eu não tenho poder na situação. Eu só posso uh, gerir-me a mim para conseguir avançar apesar disso. E é muito importante perceber que é uma ou outra. Reparem a ideia de que cada emoção serve para alguma situação. Quando eu não tenho controle e poder sobre a situação, eu preciso de me adaptar.
E aqui é que é a conexão com os outros. Muitas vezes as pessoas menos empáticas ou conhecem menos o que é empatia têm muita dificuldade em estar com os outros quando eles estão tristes. Então têm tendência a começar logo a tentar corrigi-los. A primeira coisa é saber ouvir, dar tempo. E a minha sugestão não é uma sugestão de muito tempo. Temos aqui a definição de empatia. Eu posso-vos dizer que continua a ser das palavras que nós já estamos todos cansados de ouvir e fazemos tão pouco. É mesmo, pomos tão pouco em prática. É a capacidade de se imaginar no lugar de outra pessoa e de o demonstrar. As pessoas só veem o que eu faço e o que eu digo. Depois é a compreensão, sentimentos, desejos, perspectiva, a perspectiva do outro, com uma ausência de correção ou juízo de valor. Eu não tenho que concordar com o que a pessoa faz. Não há aqui nada que seja concordar. O que há é compreender. Se eu não conseguir ver as coisas pela perspectiva do outro, eu tenho muito pouca capacidade de o ajudar. Porque eu não me aproximo sequer o suficiente para ele me querer ouvir. Ou para ele compreender que eu compreendo. E a empatia é das competências que nós precisamos de desenvolver. E num mundo cada vez mais diverso, esta ideia da diversidade, a diversidade à nossa volta a ideia vive da empatia realmente, não é tolerância, é empatia. É olhar para uma pessoa como uma pessoa completa, com uma realidade de vida diferente e eu ter curiosidade e interesse. E isto também obriga a uma grande gestão emocional e uma grande autoconfiança. As pessoas que estão mais inseguras dependem muito do grupo, de uma maneira que ficam muito, não, isto está certo, isto está errado, isto é assim, isto devia ser desta maneira. E têm mais dificuldade em chegar aos outros. E não há maneira de eu influenciar alguém, mesmo que eu queira ter uma influência positiva na vida desta pessoa, como é a psicoterapia. A psicoterapia tem muito de influência. Eu só consigo porque eu cheguei o suficiente e mostrei-lhe que vi o suficiente. Onde é que tudo isto começa? Primeiro começa com o silêncio. A média, sabem qual é? Isto está aqui, os 7 segundos é geralmente a média de tempo que uma pessoa fica calada até falar a primeira vez. Ou seja, alguém chegou ao pé de mim e disse: preciso te dizer uma coisa, ou preciso da tua ajuda. E a média de tempo em que nós ficamos calados a ouvir são 7 segundos. 7 segundos não é nada. A minha sugestão é passem para 30. 30 segundos, meio minuto. E comecem por contabilizar, cronometrar. Vão ver que é imenso tempo e que é uma diferença muito grande, porque, sobretudo neste mundo atual do always on e sempre a ser bombardeados com informação, nós damos muito pouca atenção aos outros. E é onde andamos a gastar energia. Gastamos energia em comunicação de baixíssima qualidade. Estamos sempre a comunicar em chats, em conversas que não acrescentam nada, e às vezes temos que estar em silêncio e outras vezes temos que ter conversas profundas. Podem ser 3 minutos, mas 3 minutos de atenção a sério a alguém, em que eu não interrompo porque o telefone toca e não interrompo porque me aparece uma mensagem, ou porque alguém me liga, é fundamental. Por isso, esta é a primeira sugestão. Eu gosto sempre de trazer estratégias que são simples de pôr em prática e começar a fazer alguma coisa diferente. O tom de voz, fundamental. O tom de voz diz tudo sobre a minha capacidade de realmente ter interesse na outra pessoa. E há pessoas que precisam de treinar, que estão muito habituadas, porque sempre também, provavelmente, estão em famílias onde as pessoas se habituaram a falar de uma maneira mais ríspida ou mais fria e depois têm que ser elas a descobrir outro tom de voz, porque não aprenderam. E esta é uma situação que eu costumo trazer muito para as pessoas verem o que é empatia. Imagina, isto aconteceu com uma paciente minha. Estou tão triste desde que o meu cão morreu que nem consigo sair de casa. Ela trouxe-me esta situação e trouxe-me também o que ela mais ouvia. Porque nós adoramos dizer que somos empáticos, mas depois as coisas que ela ouvia era isto. Não podes ficar assim, é só um cão, não é uma pessoa. Tens aqui viajar, porque é que não arranjas outro? Gostavas muito dele, mas a vida continua. Nós olhamos para aqui e eu posso-vos dizer que, primeiro, acho que não sou a única pessoa que, quando olhamos à volta, o que mais ouvimos são este género de frases. Conhecer um bocadinho de emoções, ter um pouco de literacia emocional também nos ajuda a perceber que, quer nós queiramos, quer não, as pessoas podem fazer lutos verdadeiros e completos por um cão ou um gato. Isto não é uma questão delas optarem por fazer ou não. Acontece. É isto. Se nós formos ver o impacto que tem na vida delas, é um impacto tão drenante como se estivesse a fazer o luto por uma pessoa. E não tem nada a ver com eu concordar, tem a ver com é o que é. E por isso dizer a alguém, porque eu olho para estas frases todas e quase todas têm uma intenção positiva. Mesmo quando eu digo uma coisa que me parece das coisas mais hum, insensíveis que se pode dizer, que é porque é que não arranjas outro? Como é que é possível dizer a alguém que está numa dor, porque é que não arranjas outro? Já agora dás-lhe o mesmo nome e vamos fingir que é o mesmo. Só faltava continuar a frase assim. Mas há uma aqui que eu não consigo ver empatia nenhuma, só consigo ver crueldade, que é só um cão, não é uma pessoa.
E por isso a empatia começa aqui, que é como é que eu escolho, no momento de dor do outro, corrigi-lo acerca dos valores da vida. E é aqui que começa. É que nós estamos tão habituados e temos tanta vontade de doutrinar o outro acerca do que é que está certo, que depois nem sequer conseguimos parar para não é agora. Eu até posso estar preocupado que uma pessoa à minha volta está demasiadamente ligada a um animal de estimação. E que sabemos que o tempo de vida é um tempo curto e que isto pode deixá-la muito frágil quando este animal desaparecer. Mas isto é numa perspectiva de preocupação, não é atirar-lhe uma coisa destas. E enquanto eu não entender estas nuances, então não vale a pena falarmos de empatia, porque então não somos empáticos. E nós vivemos numa cultura muito pouco empática. E depois a solução, esta ideia. Quando alguém me diz, não consigo sair de casa desde que o meu cão morreu, ela não está à espera que eu lhe resolva o problema. Porque se eu for a chefia desta pessoa, então sim, então eu vou ouvi-la, vou perguntar o que é que aconteceu, vou-lhe dizer que percebo, que sei que ela gostava muito do cão, como é que eu posso ajudar, e este meu como é que eu posso ajudar até pode trazer aqui alguma coisa, que é, preferes trabalhar a partir de casa, achas que é melhor vir ao escritório, queres tirar uns dias, diz-me o que é que nós podemos fazer. Isto é que é empático. Então, há aqui alguma coisa deste género. O que é que aconteceu? Imagino que te custe muito, sei que gostavas muito dele, como é que eu posso ajudar? E, sobretudo, deixar falar. Empatia é aqui, são estes exemplos. Não dá ordens, não corrige. Lembram-se da definição? Mostra que compreende e aceita o que o outro sente. E esta é a base. A partir daqui é que podemos ter conversas que nos podem levar muito longe, mas é a partir daqui. E é este interesse e paciência, é preciso, a paciência é realmente uma, uma qualidade que se desenvolve, adaptar-me ao ritmo do outro. E claro, quanto mais eu estou sempre em multitasking e com sempre a pedirem-me algo, a pedirem a minha atenção de todos os lados, menos eu consigo ser empática. Claramente há uma correlação. As pessoas estão menos empáticas quanto mais estão em multicanal. E agora vamos aos tigres, às emoções dos tigres. Por isso já falámos da raiva e da tristeza, fizemos a ponte com a ligação ao outro a partir daí, mas vamos aos tigres. Quais são as emoções dos tigres, ou seja, as emoções da ameaça são estas duas. É o medo e a vergonha. São duas emoções diferentes. No nosso dia a dia, o medo é muito mais um medo físico. Na nossa vida do dia a dia, salvo situações muito excepcionais, as pessoas não têm medo que lhes aconteça alguma coisa no seu dia a dia. E, no entanto, pode acontecer e isto ativa um medo que fica um medo que durante muito tempo vai estar lá. É como se houvesse que é aquilo que se chama no trauma. Quando há alguma coisa de muito grave e muito fora do que era expectável aconteceu, as pessoas ficam com o radar do medo ativado durante muito tempo. Porque aquilo que se chamava uma proteção, que me mostra que eu estou invulnerável a uma série de coisas, foi quebrada. É o que acontece, é muito semelhante a quando, por exemplo, alguém muito próximo de nós tem uma doença muito grave. E nós, uma pessoa da nossa idade, por exemplo, tem uma doença muito grave, de baixa probabilidade. Eu, durante bastante tempo, vou ficar muito mais alerta. Isso. Porquê? Porque o medo serve mesmo para me proteger e por isso dá-me um alerta muito grande. É claro que se eu viver sempre no medo, eu não consigo. Há uma série de coisas que eu começo a evitar e no limite, muitas vezes a terapia também é isso, é ajudar as pessoas a perceberem que a vida tem riscos e que nós não conseguimos eliminar os riscos a 100%. E que há aqui uma dose entre proteger-me e conseguir arriscar, que é aquela dose ótima, aquele equilíbrio que me faz conseguir viver uma vida também com realização. Mas sempre que há um medo, que há algum ataque, que há alguma coisa que ativou o meu medo, ele leva bastante tempo a descer. E há situações em que a pessoa vai ficar hipersensível e isso vai acompanhá-lo. Essa sensibilidade, claro que sim. Isso, o medo, e porque o medo é a emoção da sobrevivência, atenção. É a emoção mais responsável por nós como espécie e por isso é que memórias negativas, sinais de alerta, tudo isso nos deixa logo com o radar ligado. Pensamentos que o medo traz imediatamente: estou em perigo, vão atacar-me, vão despedir-me. Se nós pensarmos no trabalho, o medo de falar, aquela conversa de eu acho que está errado, mas eu não falo, se fosse medo era vão despedir-me, que eu tenho medo de falar porque tenho medo de ser despedida. O medo tem um lado bom também. Em situações em que eu tenho controle, o medo ajuda-me a focar e ajuda-me a investir. E por isso, se eu resolvo ter uma conversa que me causa medo, eu preparo-me muito, muito bem. Que é aquilo que se chama o stress. Nós temos o distress e o stress. O stress é aquele medo saudável. Antes de uma coisa muito importante, que me faz estar totalmente focada e aumenta melhora a minha performance. O distress já está para lá do que é útil e por isso já me bloqueia. E tem tendência a fazer-me fugir da situação ou bloquear.
Porque é que o medo serve para sobreviver? Claramente, emoção da sobrevivência, com aquele género de reações que é o fight, flight or freeze, que é o ataca, o medo também ataca, não é só a raiva, o foge, e foge com uma velocidade que é uma velocidade mesmo, também o medo deixa-nos todos tensos para uma explosão. Ou o freeze, que é aquele bloquear. Depois temos a vergonha, e é impossível nós falarmos em sociedade, na nossa vivência de sociedade e no mundo do trabalho, ou da reunião, se quiserem, não tem que ser só no trabalho, a vergonha é que está lá. E a vergonha é uma emoção que, não sendo uma emoção básica, é uma emoção que é impossível ser psicoterapeuta e trabalhar em organizações e não falar sobre ela. Porque esta sim é a emoção que nos mantém calados, que é a emoção que me faz não ser assertiva, que me faz não contrariar, que me faz não dar a minha opinião, mesmo quando a minha opinião é uma opinião que é útil para todos e que é muito válida porque eu sei muito sobre o assunto. E porquê? Porque ela é a emoção da pertença ao grupo. Isto é que é é a vergonha, é que vai fazer-me ficar calada por isto, que é, aparecem pensamentos, que é, as pessoas vão pensar que eu sou estúpida, as pessoas vão pensar, e se eu estiver errada, as pessoas vão pensar que eu sou, que eu não percebo nada disto, vão humilhar-me, vão rejeitar-me, está toda a gente contra mim. E por isso é que as pessoas ficam caladas quando era muito importante que falassem. E por isso é que nós queremos, quando pensamos em segurança psicológica, nós queremos que as pessoas falem. Porque quando as pessoas falam, ficamos todos mais seguros, porque elas dizem-nos coisas que é impossível. Esta aqui é a ideia do líder carismático, é alguém que dá espaço aos outros para falarem, porque é impossível um líder conseguir ver tudo e saber tudo. E por isso a vergonha é aquela emoção que no nosso dia a dia raramente nós temos medo logo de ser despedidos, nós temos medo é de sermos a única pessoa com uma opinião diferente. E numa sociedade como a portuguesa, mais uma vez, que é aquela que eu conheço, nós, quer dizer, não é só a que eu conheço, porque isto está estudado. Há um psicólogo que é o Gert Hofstede, que já morreu, que era um psicólogo holandês que estudou culturas diferentes. E as culturas mais coletivistas, ou seja, as culturas onde as pessoas são todas mais parecidas e em grupos mais fechados, a vergonha é mais alta. Porque a vergonha controla o grupo, controla o pensamento único do grupo. Que, regra geral, funciona muito bem. Não funciona bem quando aquilo que eu acho que está certo não está de acordo com o que o sentido que o grupo está a ir. E aí é que eu preciso de saber gerir a vergonha para saber posicionar-me. Curiosamente, nós vemos como liderança pessoas que gerem muito bem a vergonha porque conseguem falar em situações difíceis e conseguem dizer coisas que não são muito populares. E conseguem ser firmes quando era fácil não ser firme. E tudo isso acontece porque elas conseguem controlar a vergonha. E conseguem arriscar uma coisa muitíssimo importante, que é eu aceito ser a primeira pessoa a falar e corro o risco de mais ninguém concordar comigo. Porque se eu não correr esse risco, então lembram-se daquele esquema inicial que é eu quero agir de acordo com os meus valores morais. Mas se eu não conseguir ser a primeira pessoa a falar, então eu não vou agir de acordo com os meus valores morais porque eu vou ficar calada. Eu não vou falar quando era importante falar. E por isso, a certa altura, ou eu sou, não se pode querer ser invisível e em simultâneo comunicar com impacto. Tem de se fazer uma escolha. Ou é uma coisa ou é outra. A assertividade está muito ligada também à gestão da vergonha, claro. É a ativação da raiva útil e a gestão da vergonha. E isto é uma citação do livro que escrevi, porque quando as pessoas começam a querer ser mais assertivas, eu preciso ter esta conversa, eu preciso de falar mais, eu preciso de dizer, e depois, quando começamos a pôr essa hipótese, as pessoas dizem, mas e depois se as pessoas não gostam? Sim, realmente para um adulto é muito natural que nem toda a gente goste do que essa pessoa diz. Sim, faz parte da vida de adulto. Nem toda a gente gosta de nós e nem sempre o que temos a dizer deixa as outras pessoas numa situação assim tão confortável. Isso faz parte de uma visão madura do que é a vida adulta e, sobretudo, de uma visão emocionalmente madura. Porque é disso que nós estamos a falar. Inteligência emocional é conseguir gerir conflitos e emoções difíceis, sem que sejam destrutivas. Qual é a primeira sugestão que eu dou sempre que as pessoas querem começar a trabalhar a vergonha? Falem sobre erros. Falem, partilhem. Naturalizem o erro para aprenderem com ele. Não é deixar que as pessoas errem sempre da mesma maneira, não é nada disso. É só vamos melhorar porque o que é que aqui podia ter corrido melhor? Por exemplo, isto é muito interessante em projeto. Dizer, de briefing de um projeto. O que é que correu bem? O que é que temos que melhorar para a próxima? É disto que estamos a falar. Olha, eu acho que aqui tomámos esta decisão e agora pensando melhor, até fui eu que tive esta ideia, mas eu acho que devíamos fazer diferente por isto, isto e isto. E outra pessoa diz, ok, estou a perceber. E eu acho que aqui também podíamos pensar nesta hipótese. O que é que acham? Quando as pessoas conseguem falar abertamente sobre tudo isto, então aí é que nós vamos chegar a ideias muito melhores que nos fazem trabalhar muitíssimo melhor. Mas a base está sempre nas emoções. E se eu não conseguir ter esta atitude, e depois reparem, os líderes são role models, é exatamente, é isto que os líderes fazem. Se o meu líder for um role model e conseguir mostrar como é que nós aprendemos com os erros, então a equipa vai fazer a mesma coisa. E a organização vai fazer a mesma coisa.
E no fundo o que nós estamos a dizer é contar histórias reais. Porque isto é que é ser um líder com inteligência emocional. É falar de uma maneira transparente e real. E quando eu digo transparente, atenção, não é dizer tudo. Porque há informação que não é para partilhar. Há riscos que não são para partilhar. Há decisões que faz parte da responsabilidade do líder assumir essa responsabilidade. O que faz sentido partilhar é partilhar risco. É ajudar os outros, é assumir com os outros a responsabilidade deles. Mas há responsabilidades que são só minhas. E essas não é para partilhar. O que importa é que eu partilhe de uma maneira transparente. O que é para partilhar, que eu partilho com honestidade e transparência. Isto é muitíssimo importante. E é aquilo que distingue as organizações mais seguras de organizações menos seguras. Começa tudo com esta ideia de nós, cada um de nós no seu dia a dia. Amy Edmondson foi quem escreveu e quem fala de segurança psicológica, e o medo de reportar erros é um importante indicador de falta de segurança psicológica. E como é que este medo acontece? Leva-nos a estes climas onde as pessoas não perguntam, não assumem erros, não fazem críticas e todos perdemos. Porque a definição de segurança psicológica é, por exemplo, as pessoas poderem fazer uma pergunta que em muitas organizações soa: como é que tu fazes isso? Que é perguntar como é que esta decisão foi tomada. Por exemplo, alguém que tem menos poder perguntar a uma hierarquia como é que esta decisão foi tomada, porque é que decidiram desta maneira? Com curiosidade, para as pessoas poderem falar abertamente do processo. Em muitas organizações é visto como é que é possível, está a pôr em causa o líder. Só está se o líder for pouco autoconfiante. Se for autoconfiante, vai explicar porquê e querer ouvir. E também querer pensar melhor acerca das decisões que vão tomando. E atenção que em momento nenhum eu estou a dizer que não há decisões que se tomam sozinhos e que se toma, o caminho é por aqui, porque neste momento nós temos que decidir e eu assumo a responsabilidade de decidirmos. E a decisão é esta. Nem tudo primeiro, não é para ouvir toda a gente, porque só faz sentido ouvir pessoas que têm algum valor a acrescentar em relação a cada tema. Importantíssimo. E depois há situações em que não temos tempo e não temos recursos para ouvir toda a gente. O que nós podemos é estar a perder oportunidades de, quando tudo isto era útil, ouvir toda a gente e envolver as pessoas, não o fazermos, porque temos o hábito de não o fazer. E por isso fica tudo mais pobre, claro, quando as pessoas estão naquela base só de tarefeiros, que é o que acontece, que é tarefeiro, eu estou aqui para fazer isto. E depois vemos é quando usa-se muito esta ideia que depois, quando as pessoas se sentem tarefeiras, também não partilham responsabilidade. E dão aquelas respostas que é: já trataste deste assunto? Já mandei o e-mail. Mandar o e-mail não é tratar do assunto. Tratar do assunto é de A a Z, mas isto obriga a uma responsabilização. E esta responsabilização também só aparece quando o líder partilha, dá espaço para que a pessoa seja mesmo dona daquilo que está a fazer e daquilo que está a trazer e a acrescentar valor. E na base, nós não podemos exigir isto, é importante, porque quando nós vamos aos survey de clima das organizações, nós queremos que as pessoas sejam criativas, inovem, cooperem, participem, mas nós não podemos gerir as pessoas fazendo-as sentir medo e vergonha e esperar que elas sejam tudo isto, porque é impossível. Porque elas entram numa coisa chamada survival mode, que é o modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, eu só não quero ser culpada pelo que correu mal. E por isso eu ponho as pessoas muito a sentirem ameaça e a não terem espaço nem para errar, nem para perguntar, nem para dar feedback, elas não podem ser criativas, inovar e cooperar, porque nenhuma destas emoções permite isso. O medo e a vergonha não são criativos e não inovam e não cooperam, querem é salvar-se. Há uma emoção, que é a última que vamos falar hoje, que é a emoção da criatividade, da inovação, da ligação aos outros, da partilha, da gratidão, que é a alegria. E esta é, realmente, quando nós estamos em ambientes onde nos sentimos bem, esta é uma emoção que está lá. Está lá muito. E depois, pontualmente, estão outras. Podem estar outras, mas esta é que é. Esta é a emoção dominante e é isto que nós queremos. Reparem nos pensamentos que a alegria traz. Claro que isto é uma alegria um bocado eufórica, mas os pensamentos. Eu sou um espetáculo, as pessoas são um espetáculo, o mundo é um espetáculo. Quem e como é que eu posso ajudar? É como se fosse o contrário do medo e da vergonha. No medo e na vergonha eu estou sempre a pensar muito em mim. O que é que eu vou dizer? O que é que as pessoas vão achar? Estou sempre a policiar-me. Na alegria, não, as pessoas são muito mais espontâneas. E por isso é que conseguem inovar e arriscar, claro, e ser criativas, porque estão muito mais soltas, mais livres, sentem muito mais liberdade e muito mais segurança. Além de que, quanto mais eu tenho, lembrem-se da ideia: ninguém dá o que não tem, quanto mais eu tenho, mais generoso eu sou. E por isso aparece muito mais nesta: quem é que eu posso ajudar? Fortalecer as nossas ligações uns aos outros. Além de ser a emoção que nos permite recuperar das outras. E quando eu vejo muitas pessoas em risco de burnout e em risco de perturbações de ansiedade e depressões reativas, a primeira coisa que desapareceu são os momentos de alegria.
A pessoa está tão pressionada que não consegue ter momentos e alturas na vida e no dia e na semana em que está só a divertir-se. E é muito importante para nós, a nossa autogestão começa por aí também. A alegria é fundamental, eu nem sei como dizer isto de outra maneira, é fundamental haver alturas em que as pessoas dão gargalhadas, riem mesmo. E não, porque quando estão a sentir alegria, não estão a sentir outras coisas. E por isso estão a descansar de problemas e crises e situações que têm que resolver. E voltando onde começámos, ninguém dá o que não tem, é a citação do Miguel Ricot: quanto mais alguém sabe sobre si próprio, sobre o que sente, o que pensa e o que faz, melhor poderá exercer a sua autodeterminação e deste modo promover o seu bem-estar, e eu acrescentaria, e o bem-estar dos que o rodeiam. É esta ideia. Quanto mais eu tiver inteligência emocional, mais eu consigo trazer para os outros também. E não só ajudá-los a desenvolver, como ser alguém que facilita o seu desenvolvimento e ao pé de quem é bom trabalhar. Que na verdade há uma altura, a partir de uma certa altura na nossa vida, em que já não tem a ver com o nosso CV, tem a ver com as pessoas que gostam de trabalhar connosco. Nós somos pessoas com quem é bom construir. Se sim, vai correr bem. Se não, vai começar a derrapar. E esta não é a última mensagem inspiradora, na verdade. Agora quero ouvir-vos. Temos aqui alguns minutos. Sim, temos. Temos minutos que cheguem para poder. Quem quiser falar, eu até dava agora prioridade a quem quer fazer uma pergunta, um comentário, uma crítica de voz, com voz, e depois então, se ainda houver perguntas no chat, iríamos lá. Eu posso fazer ali, assim Sim, que a sim. minha mulher desligar o som. Ok. Então, conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Eu é que não consigo ouvir agora, só um minuto. Tenho que pôr o som. Ok, acho que agora consigo falar. Então, a minha pergunta, que está aí no chat, é: em muitas situações, não é fácil sair, não é? Pressões do mercado, o mercado não está fácil, despesas mensais, o pessoal às vezes tem um buffer pequeno para garantir que não pode ficar 6 meses, 8 meses sem trabalhar. Quais é que são os mecanismos para se conseguir proteger a si próprio, mecanismos emocionais, para desligar um bocadinho, criar um bocadinho de cara de póquer e Sim. conseguir estar em frente a situações de stress e de conflito e criar uma barreira protetora, de maneira que depois não esteja sempre em modelo de stress? Essa era a pergunta. Obrigada pela pergunta. Claro que sim, em nenhum momento eu quero passar aqui a mensagem, até porque não sou uma guru de autoajuda nem uma life coach, e por isso não digo às pessoas: muda a sua vida, vá atrás dos seus sonhos, de maneira nenhuma. As pessoas precisam de avaliar os riscos e a situação que têm e perceber qual é o risco de sair. O risco de sair é excessivo ou não corresponde ao que eu preciso, a minha família ou a minha vida. Então, a minha solução é ficar, é essa que faz sentido. Agora, como é que eu fico a sofrer menos? Não se consegue bloquear totalmente, temos que ser realistas. É uma membrana semipermeável. Não se consegue realmente, é muito difícil eu sentir-me bem num trabalho onde eu não me sinto bem, por definição. Porque não me identifico com as pessoas, porque há uma hostilidade latente, porque não confio. O que eu consigo é tentar, mais possível, primeiro conseguir entender que isto não é sobre mim, isto é sobre estas pessoas. E se me fazem isto, é porque isto é a maneira desta pessoa agir, que ajuda muito. Muitas vezes nós sofremos que alguém, achamos que alguém não nos respeita ou fala-nos de uma maneira agressiva e estamos na situação em que eu não tenho poder neste momento, não quero o risco de tentar confrontar a pessoa, então o melhor é pensar: isto é descontrole desta pessoa, isto é a maneira como ela faz. E uma das coisas que ajuda, que se calhar vai surpreender-vos eu dizer isto, mas uma das maneiras que ajuda a ganhar algum distanciamento emocional é entrar mais numa fase de manipulação, que é: como é que eu faço com que isto corra o melhor possível? E por isso, como é que eu lido com esta pessoa de modo a que seja o menos danoso possível ao final do dia? E se eu estou a fazer esta escolha é porque eu tenho outros valores na minha vida e depois a minha satisfação, o que é preciso também é aceitar que a minha satisfação vai ter que vir de outros lados. Ou pode vir de algumas partes do trabalho, mas não, regra geral, as pessoas não se sentem bem em sítios onde não sentem que pertencem e que são respeitadas e bem tratadas e com valores com os quais se identificam. Por isso há um desconforto que vai ficar, eu consigo é manter esse desconforto mais contido, que eu sei porque é que eu estou a fazer. E ao mesmo tempo criar aqui alguma desconexão emocional,
E por isso esta ideia de manipulação é um bocado antecipar como é que esta pessoa reage. E antecipar o que é que ela vai dizer. E antecipar o que é que ela precisa de ouvir para um bocado para eu sair do radar dela. E é uma gestão, isto gasta energia. Obrigado. Eu tenho uma questão, não sei se mais alguém tem uma questão para já. Ahm, Ana, se pensarmos num escritório ou num local de trabalho como um aquário que se enche de emoções, a alegria tem lugar apenas e só quando as outras emoções mais contrativas ou negativas, o que quisermos chamar, desaparecem ou têm menos fogo, ou há maneiras de trazer aqui alegria para o local de trabalho? Ahm, Essa é uma pergunta muito Dicas, gira. ideias de trazer esta emoção de alegria. Uhum. Há uma emoção que é a mais contagiosa de todas, na verdade duas mais contagiosas, que são a vergonha e o medo. Aliás, o medo é o rebanho, exatamente. E por isso é muito difícil conseguir que ao pé do medo exista alegria. O medo ganha. Esta ideia, better safe than sorry, ou better the devil you know, é tudo muito sempre conservador no sentido de vamos ficar aqui com poucas surpresas e o melhor até fico mal, mas já conheço. Por isso, o medo e a vergonha ganham. Quando é que nós conseguimos trazer alguma alegria? Quando a ameaça passa. E por isso é preciso gerir a ameaça. Depois, se houver uma pessoa que não tem assim tanto efeito nos outros e que está sempre muito reativo, essa pessoa consegue ter menos impacto se várias pessoas das outras tiverem, encherem bastante a sala. Mas basta que essa pessoa que seja mais reativa, seja o líder, por exemplo, que é muito difícil. É mesmo muito difícil. E esta ideia que as organizações mudam de todos os lados, sim, mas não da mesma maneira. Quanto mais acima, quanto mais nós conseguimos trabalhar com as pessoas que tenham poder e influência, melhor nós conseguimos gerir a vida dos outros. E por isso melhor nós conseguimos que a organização mude. Até porque, a meu ver, não é muito justo, e às vezes as organizações fazem-me essa pergunta, que é para as pessoas têm que pôr limites. E eu partilho isto com todos os CEOs e C-level com quem trabalho, que é, atenção, no meu ponto de vista, não é justo pedir a quem tem menos poder para assumir maior risco. Quem tem que assumir maior risco é quem tem mais poder, porque o poder traz responsabilidade. E por isso pode ser, se calhar, das melhores maneiras de nós querermos que o nosso local de trabalho, que o nosso open space melhore, aquilo que eu posso fazer é dar feedback a quem eu acho que pode ter alguma influência. Se eu aceitar o risco de o fazer, mas aceitando os riscos que eu quero correr, é melhor fazer isso do que tentar andar ao lado do medo e da vergonha, porque eles não saem facilmente. Ok. E queria também só deixar aqui uma reflexão, gostei muito do ponto de vista que trouxeste aqui começaste a palestra com a autorregulação das emoções, da raiva e da falta de paciência, e de facto tive uma experiência de 3 anos de trabalho e com essa autorregulação traz o tal local para existir alegria e satisfação no trabalho. Portanto, senti isso mesmo na pele e gostei de ouvir esse ponto de vista. Obrigada. Ainda temos alguns minutos. Está tudo com vergonha, não é, Ana? Lembrem-se, quem não gosta nada de falar nestas situações, experimente já, porque é assim que se treina. É aqui. Boa noite a todos, é uma Dante. Ana, obrigada por este momento, realmente sou assistente social de profissão, mas faço parte também da comunidade e, portanto, gostei imenso. Eu gostei imenso de ouvir a Ana. De facto, isto fez-me refletir um pouco a natureza do meu trabalho e a natureza também do meu trabalho nas instituições aqui do IMAMAT. E, portanto, tenho aqui pensado muito no que é isto de ser um líder com inteligência emocional, especialmente no voluntariado, não é? Onde lideramos mais pelo exemplo do que pela autoridade. E então, depois de ouvir aqui a Ana, gostava muito que me desse aqui só, muito rapidamente, e na sua opinião, quais são as atitudes essenciais de um líder emocionalmente inteligente neste contexto de voluntariado? Assim, muito rapidamente, eu falei imensas coisas, mas no seu entender, o que é que seria para si estas atitudes, não é? Ou quais é que poderiam ser estas atitudes? Não sei se fui clara. Foi. É uma pergunta que eu não sei se consigo dar-lhe uma resposta que a deixe satisfeita em tão Ok. pouco tempo. Eu começaria por uma pessoa que se conheça bem. Primeiro, ter uma noção clara de como é que as pessoas funcionam.
uma noção clara de que as pessoas funcionam, aquela ideia, isto não é lógico, as pessoas não são lógicas. Conhecer-se bem também é perceber que as emoções governam quase tudo. E se nós conseguimos trazer alguma racionalidade e gerir as emoções, vai ser ótimo, porque somos muito mais seguros. E ter esta noção de que nós, quando lideramos, temos uma responsabilidade enorme. É a coisa, se calhar, mais parecida com a parentalidade ou com educar crianças, que é as pessoas vão fazer o que nós fazemos, e mesmo as coisas que nós não gostamos nada de ver que fazemos. E por isso aceitar ter uma autocrítica saudável, e saudável não é andar ali sempre na culpa, não é nada disso, nem no perfeccionismo, isso não ajuda nada, mas é conseguir perceber que vai errar, vai falhar e ter uma coragem enorme para falar sobre isto publicamente. E se tomar mais decisões, falar sobre isso. No fundo, é um líder, é alguém que aceita que para um bem maior vai deixar de ser líder a qualquer momento. Eu acho que é sempre isto é que é a atitude certa. As pessoas não são líderes na essência, estão ao serviço. E eu gosto muito da ideia de estar ao serviço. Há um bem maior. Isso permite não estar tão focada em estou a falhar, não estou a falhar, o que é que eles estão a ver de mim? Estão a admirar-me, não estão, porque é aí que as coisas se complicam muito. E eu realmente a ideia que eu vejo uma pessoa autoconfiante e íntegra são estas duas coisas. Conhece, aceita erros e tenta fazer melhor em prol do bem comum. Muito mais fácil dizer do que pôr na prática. Por isso, o outro lado é aceitar que vai ser incongruente e não desistir. Perfeito, muito bem. Obrigada. E obrigada Obrigada. pela discussão, foi fantástico. Obrigada. Entretanto, deixo só a nota de que no chat o Rafik colocou o link para um formulário muito simples, com 3 perguntas de avaliação e de feedback aqui da sessão. Portanto, se quiserem abrir, entretanto, enquanto fechamos aqui o rol de perguntas. Mais Mais alguém? alguém? Bom, então acho que me resta aqui agradecer a professora Ana por. Acho que temos aqui. São palmas, são reações boas. Resta-me mesmo agradecer aqui a professora Ana. Acho que começámos aqui com um nível muito elevado nesta primeira sessão. Sabemos que é assim um horário já mais ao final do dia, mas mantivemos o grupo todo, o que é um ótimo sinal, Uhum. de início ao fim. E acho que as perguntas também ajudaram aqui a ter alguma interatividade e a clarificarmos aqui, entrarmos mais profundamente em alguns pontos. Foi espetacular, mesmo. Muito obrigada. Nós Obrigada. depois partilhamos o feedback e pedimos então que preencham, por favor, e que nos deem sugestões para o futuro também. Obrigada a todos pela vossa participação. Muito obrigada. Felicidades. Muito obrigada. Obrigada a nós. E à Limadete. Ali Madate.